Amados, nesse momento nós vamos abordar os músculos do membro superior. E em relação aos músculos do membro superior, nós temos os músculos que agem sobre a escápula, temos os músculos que agem sobre o braço, o músculo que age sobre o antebraço, o músculo que age sobre o rádio, a úmina, em relação ao punho. Então, estaremos abordando. Importante também deixar claro para vocês que os músculos da extremidade superior, vamos também abordar o enfoque funcional, tomando como ponto de partida esses grupos musculares que agem movimentando as alavancas biológicas, os ossos, nos pontos de contato que são as junturas. Primeiramente, estaremos agora nesse momento falando para vocês dos músculos que agem primariamente sobre a escápula. Então, temos aí um grupo de músculos formado pelo trapézio, romboide maior, romboide menor, o levantador da escápula, o peitoral menor e o subclave. O músculo, aqui dá para vocês começam a imaginar o quanto esse músculo ele é importante sobre o seu agir em relação à escápula. Então, nós começamos a pensar que tipo de movimento é realizado através dessa ação muscular. Esses músculos que agem sobre a escápula são músculos de massa muscular pequena, são músculos de massa muscular grande. Temos músculo de massa muscular pequena, que vocês vão ver mais na frente, e temos o músculo de massa muscular já grande. O primeiro músculo que nós vamos abordar é o músculo trapézio. Olha só a imagem do músculo trapézio. Esse músculo, ele é um dos músculos mais superficiais dos músculos do membro superior, e ele se encontra na região posterior do tórax. Olha só a forma desse músculo, tem uma forma triangular. Esse músculo, ele em conjunto, ele tem a forma, para perceber, em conjunto, porque nós vamos ver as fibras superiores do trapézio, as fibras médias, as fibras inferiores. Em conjunto, eles formam o que nós chamamos, ele apresenta uma forma de trapezoide. Ele vai recobrir os músculos subjacentes, que nós vamos ver mais na frente, que é o levantador da escápula e os romboides. Então, nesse momento, vamos abordar a origem, inserção e ação desse músculo. Então, a sua origem, na linha nucal superior, protuberância occipital externa, ligamento nucal e os processos espinhosos de todas as vértebras torácicas. Então, é importante vocês fazerem a associação com os ossos do membro superior, os acidentes ósseos. Então, a linha nucal superior, nós temos a protuberância occipital externa, que está no osso occipital. Lembra da protuberância occipital externa e a protuberância occipital interna. E todos os processos espinhosos das vértebras torácicas. Lembrando que os processos espinhosos localizam na linha média. Em se insere a inserção, olha só, terço lateral da clavícula, o acrômio e espinha da escápula. A sua ação, ele age sobre a escápula, consequentemente ele vai agir também sobre o ombro. Mas a sua principal ação está relacionada com elevação e depressão do ombro. Uma das principais ações. Então, a sua ação na elevação e depressão da escápula. Só revelo aqui o erro da digitação, que a porção descendente do trapézio, ele causa elevação da escápula, alguns conhecido como omoplata, enquanto a sua porção ascendente, ele abaixa o osso da escápula. Então, nós vimos na aula, no slide anterior, que a ação dele é sobre a escápula. Então, novamente aqui o músculo trapézio, possui suas fibras superior, fibra média e fibra inferior. O trapézio, mostrando para vocês as fibras superiores, as fibras médias e as fibras inferiores.
inferiores. Então, a porção superior, ou também conhecida como parte descendente, ela corre do osso occipital, né, ligamento nucal, e vai até o terço lateral da clavícula, ok? A porção média, ele se origina nos processos espinhosos, principalmente das quatro vértebras torácicas, e vão se inserir no acrômio. Já a porção ascendente ou inferior, ele se estende dos processos espinhosos da 5ª à 10ª vértebra torácica e vai até a espinha. Olha só, ele se insere na espinha da escápula, também conhecida como omoplata. Então, o que é importante para vocês é entender também a origem e a inserção de cada uma essas porções e a função, novamente, a função do músculo trapézio no seu geral. Nós temos, além da elevação e depressão da escápula, ou omoplata também conhecida, também exerce o seu papel importantíssimo na retração da escápula. Então, voltando aqui novamente, ter o cuidado nessa ação, elevação e depressão da escápula. Lembrando também que ao mesmo tempo que age sobre a escápula, ele tem um papel sobre o húmero. Olha só, aqui novamente o trapézio, aqui é o músculo que nós vamos ver posteriormente, que é o deltoide. Vamos para o romboide menor e o romboide maior. Em relação a esses músculos, todos eles estão situados sob o trapézio, em virtude da proximidade dessas fibras, né, mais inferiores, as fibras inferiores do romboide menor e as fibras também superiores do romboide menor e as fibras também do romboide maior. Então, muitas vezes, o que é que acontece? É difícil de distinguir um dos outros em relação ao ponto de limite, porque um é menor em relação ao outro que é maior. Pela própria imagem, mostra a vocês as posições dos romboides, certo? Nesse esquema ilustrativo. Temos também a relação, a sua principal função, que nós vamos ver, do romboide. Como ele é um músculo que ele está relacionado, ele age sobre a escápula, ele vai ter um papel de elevação da escápula. Tem esse papel de elevação da escápula agindo junto com os outros grupos musculares. Então, ele eleva, principalmente, mas ele tem um papel também na retração da escápula, no qual o ombro ele é a elevação da escápula, mas a retração, o que é que acontece na retração da escápula? O ombro ele é deslocado posteriormente, então realize aí um movimento de deslocar o ombro posteriormente, é conhecido como retração, e isso é algo que nós estamos tratando da funcionalidade. E pelo deslocamento posterior também da cavidade glenoide. Onde é a origem dos romboides? Nos processos espinhosos, ele se origina no processo espinhoso da 7ª vértebra cervical e 5ª vértebra torácica e se insere na borda medial da escápula, da espinha até o ângulo inferior. Então, está localizado sobre o trapézio. Olhem só os romboides. Então, novamente, ele se origina nos processos espinhosos da 7ª vértebra, a origem na 7ª vértebra cervical e 5 vértebras torácicas, a sua origem. E ele vai em direção, se insere na borda medial da escápula. Nós estamos vendo aqui essa borda medial da escápula até seu ângulo inferior. Vocês estão vendo que aqui é a borda medial, mais ou menos, da escápula até o ângulo inferior. Então, a sua inserção, borda medial da escápula até seu ângulo inferior. Tanto o romboide menor como o romboide maior. Vamos falar agora do levantador da escápula. O levantador da escápula, esse músculo, ele tem sua origem
no tubérculo posterior do processo transverso das 4 primeiras vértebras cervicais e se insere na borda medial também da escápula, da espinha até o ângulo superior. Borda medial da escápula. Está localizado também sobre o trapézio, por um próprio nome, elevação da escápula. Então, vamos para cá. Processos espinhosos das 4 primeiras vértebras cervicais se origina e vai em direção à borda medial da escápula. Então, aqui nós estamos tratando e vai até espinha, gente, ó. Da espinha, vocês estão vendo, né? Aliás, ele vai da espinha até o ângulo superior, a sua inserção, da espinha até o ângulo superior. Então, bem facinho, é levantador da escápula, tem ação em relação a elevar a escápula. Seguindo agora com o serrátil anterior. O serrátil anterior, ele é um músculo que vai se estender, olha só, ele é um músculo que se estende da primeira até a 8ª costela, e ele fica, nós podemos concluir que ele fica parcialmente recoberto pelo peitoral menor. Então, esse músculo, ele se origina, vocês estão vendo, a gente pode chamar que essa origem deles, podemos dizer que são digitações, olha só. Podemos considerar esse formato, que ele tem origem em forma de digitações, da primeira à 8ª costela. Então, qual a sua origem? A origem está na face externa, olha só, face externa das 8 costelas superiores, desde a primeira até a 8ª, e se insere na face costal do ângulo superior, borda medial e ângulo inferior da escápula. Então, ele vai se inserir, ó, ângulo superior pela face costal. Agora eu faço a revisão. Nós temos a face costal, que está próximo com as costelas, e tem a face aqui dorsal, posterior. Então, na face costal do ângulo, olha só, ele segue a face costal, toda a borda medial, do ângulo superior até o ângulo inferior. Então, ele se estende, a localização dele se estende da primeira, né, a 8ª costela, e ele é parcialmente recoberto pelo músculo peitoral menor. Sua ação, ele traciona ventralmente a escápula. Então, o serrátil anterior, então ele faz a protração da escápula. Lembrando que eu acabei de falar em relação ao movimento, ó, de retração. Esse movimento funcional de retração, o ombro, ele é deslocado posterior. E a protração da escápula, o que é que acontece? Traciona ventralmente. Protração ventralmente. Ok? Vamos seguindo aqui, mostrando para vocês novamente o serrátil anterior. Forma, olha só, suas origens, digitações, serrátil anterior. Então, essa foi uma imagem que nós trabalhamos no online, e também vocês podem estar fazendo, refazendo toda, identificando essas letras, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G, certo? Identificando os músculos em relação à sua origem, inserção e ação, uma forma de revisão para a prova. Vamos agora, encerrando neste momento, vamos encerrar esse primeiro vídeo que trata dos músculos do membro superior, os músculos que agem sobre a escápula, e continuaremos no próximo vídeo.